Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum. Eu vou apresentar o trabalho que vai ser exposto no Enancib, no próximo Enancib, no 17º Enancib, em Salvador, tá? Intitulado Métodos para a Medição da Interdisciplinaridade adotados na Ciência da Informação, que eu fiz junto com a minha orientadora, Helena Vânia Ribeiro Pinheiro. Vou começar aqui esse primeiro slide com uma provocação. Estão vendo todos esses elementos, robótica, mudanças climáticas, descoberta da estrutura do DNA e etc. Será que existe um conceito que interliga esses elementos? Para ficar mais fácil essa análise, vamos pegar esses elementos e vamos classificar, né? Alguns deles são problemas ou desafios complexos, inovadores, que envolvem questões sociais, né? Outros desses princípios, outros desses conceitos, envolvem novas disciplinas, como nanotecnologia, bioinformática, né? E outros são conquistas, como, por exemplo, a descoberta da estrutura do DNA, ressonância magnética e etc. Bom, o conceito que eu estava querendo mostrar para vocês que conecta esses elementos é o conceito de pesquisa interdisciplinar, ou em inglês, Interdisciplinary Research, abreviado pela sigla IDR. Tá? A pesquisa interdisciplinar, ela envolve o que? Problemas ou desafios complexos e inovadores, que envolvem a sociedade, etc. Tá? Podem gerar novas disciplinas e podem gerar conquistas também. Tá? Mas, assim, especificamente, né, a pesquisa interdisciplinar, ela nasce do quê? Ela nasce de um problema, um desafio que envolve questões sociais, complexidade, inovação, novas tecnologias, as fronteiras, problemas que estão nas fronteiras entre as disciplinas, né? Então, tudo isso vai levar a um trabalho de pesquisa interdisciplinar, que pode gerar novas disciplinas, conquistas científicas, sociais, tecnológicas, e para isso envolve diversas disciplinas, agregando-as. Okay? No caso da nossa pesquisa, que a gente está apresentando agora através desse trabalho, né, o que a gente vai analisar especificamente? Bom, a interdisciplinaridade é uma questão enorme. Né? A gente pode dizer que a pesquisa em interdisciplinaridade ela se divide em duas partes. Né? Ela pode se manifestar, né, através da prática interdisciplinar mesmo. Né? Aí não necessariamente essas pessoas que estão praticando interdisciplinaridade estão analisando a interdisciplinaridade. Né? E, por outro lado, existem aquelas pessoas que observam, né, a interdisciplinaridade, que são os estudos em interdisciplinaridade, né, que podem ser divididos em estudos epistemológicos, como, por exemplo, Japiaçu faz, Fazenda faz, Edgar Morin, né, todos esses teóricos, né, e como pode ser também a análise de práticas interdisciplinares, né, que a pessoa observa o quê? Observa justamente a prática interdisciplinar, né, para tirar conclusões sobre ela. O que seria a prática interdisciplinar? Né? Ela pode ocorrer em vários contextos, tá? Como Olga Pombo coloca, né? No contexto educacional, industrial, na mídia, entre outros. Tá? E, particularmente, a nossa pesquisa presta atenção no contexto da pesquisa. Tá? A interdisciplinaridade, a prática interdisciplinar, que acontece aonde? Aonde os cientistas estão pesquisando. Tá? Essa vai ser o IDR. Ok? E a nossa pesquisa ela vai analisar o quê? Ela vai observar as metrias da informação e comunicação que são usadas justamente para medir a pesquisa interdisciplinar. Tá? Seja lá o que venha a ser isso, né? Então vamos observar. Ok? Então, só para contextualizar a pesquisa. Ok? Muito bem. Um dos principais incentivadores
da medição da pesquisa interdisciplinar são os órgãos de fomento, tá certo? E como, por exemplo, a National Science Foundation, que ela patrocina a pesquisa interdisciplinar. Então ela quer avaliar, ela quer medir a pesquisa interdisciplinar. Então ela tem interesse nisso. Então como é que ela define pesquisa interdisciplinar? Bom, a pesquisa interdisciplinar é um modo de pesquisa por equipes ou indivíduos que integra informações, dados, técnicas, ferramentas, perspectivas, conceitos e ou teorias de duas ou mais disciplinas ou corpos do conhecimento especializado para avançar na compreensão fundamental ou para resolver problemas cujas soluções estão além do escopo de uma única disciplina ou campo de prática de pesquisa. Tem duas questões interessantes aí. A primeira delas, né, é que ela pode ser por equipe ou indivíduos. Tá? A gente pode ter uma equipe interdisciplinar ou pode ter uma pessoa apenas pesquisando de forma interdisciplinar. Né? E que mais? Outra questão interessante também é que os problemas, né, estão localizados numa área em que apenas uma disciplina não consegue resolver. Tá? Então, isso que é interessante também nessa definição. Então, só para dar um exemplo prático, né, de quem faz pesquisa interdisciplinar, um dos exemplos é o Santa Fe Institute. Tá? O Santa Fe Institute é até citado por vários teóricos, inclusive Olga Pompo. Né? Olha como é que é o lema deles, é procurando ordem na complexidade de mundos em evolução. Né? E aqui são os diversos projetos de pesquisa que eles têm. Né? E pelos títulos desse projeto, dá para ver que apenas um trabalho interdisciplinar vai fazer com que esses projetos evoluam de forma satisfatória. Né? Muito bem, então para o nosso trabalho, a gente usou, para o nosso trabalho, né, que é justamente fazer uma análise dos métodos de medição de interdisciplinaridade, principalmente aqueles que usam as metrias, a gente usa duas bases teóricas principais. Tá? A Julie Klein, que fez um estudo de revisão de literatura interessante, e a Wagner também, que fez um estudo de revisão de literatura interessante. A primeira fala mais sobre avaliação, um processo de avaliação, e Caroline Wagner fala mais sobre a prática de medição mesmo interdisciplinar usando metrias. Okay? A Julie Klein, essa figura simpática aí, né? O que ela faz? Ela trabalhou em vários grupos de avaliação de interdisciplinaridade, né? Então ela escolheu 3 deles. 2 nos quais ela trabalhou e um europeu no qual ela não trabalhou. Tá? E observou como essas pessoas avaliavam a pesquisa interdisciplinar. Tá? E a partir dessa observação, ela formulou 7 princípios gerais para a avaliação da IDR. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nos 3 grupos. Né? Esses 3 grupos aqui no cluster 1 e no cluster 2, a Julie Klein está aqui em alguns trabalhos, tá certo? Inclusive, esse trabalho de revisão de literatura foi publicado numa edição especial do American Journal of Preventive Medicine. Tá? Então, esse trabalho mais ou menos fez um fechamento de todos os outros trabalhos que estavam nessa edição dessa revista. Tá? Aqui tem um grupo europeu e aqui um grupo internacional. Tá? Okay. Quais foram, então, esses 7 princípios? Primeiro, variabilidade de metas. Então para a pesquisa interdisciplinar ela funcionar bem, tem que haver variabilidade de metas. Por exemplo, a gente pode ter no mesmo grupo pessoas com objetivos dentro do estudo interdisciplinar de chegar a algum resultado teórico, né? Em cima da interdisciplinaridade. Um pesquisador, um teórico. Né? Como a gente pode ter um engenheiro envolvido na equipe que tem um objetivo mais pragmático. Né? Então, essa variabilidade de metas dentro do projeto é um dos fatores importantes para a IDR funcionar. Tá? Variabilidade de critérios e indicadores, isso tem mais a ver com avaliação. Né? Para você avaliar a IDR, você não pode usar apenas um indicador. Tá? Tem que usar vários, e vários critérios. Tá? Para o quê? Porque a interdisciplinaridade ela é multidimensional. Né? Então você tem que observar essas várias dimensões da interdisciplinaridade.
Tá? A alavancagem de integração, isso é interessante também, não é só você juntar as pessoas ou as ideias interdisciplinares que ela vai tomar um rumo interdisciplinar. É importante que haja processos, né, de alavancagem, né? Então, momentos onde as pessoas vão sentar e vão não simplesmente trabalhar, mas observar como é que está sendo a interdisciplinaridade, né? Então, tem as pessoas que observam, que avaliam a interdisciplinaridade, elas entrarem no grupo também para as pessoas saberem, né, o que elas estão fazendo. Então, essa alavancagem da integração. As interações de fatores sociais e cognitivos é muito importante, tá? O próprio Garfield já falava sobre isso na década de 70. Tá? O trabalho interdisciplinar, obviamente, assim como qualquer trabalho científico, envolve pessoas. Se envolve pessoas, vai haver questões sociais. Então, você vai juntar um indivíduo de uma área com um indivíduo de outra área diferente. Eles vão ter ideias, opiniões diferentes. Né? Então, tem grandes probabilidades deles se desentenderem até. Né? Então, a gente tem que estar observando isso, que existem esses fatores, as pessoas têm que entender que existem esses fatores. E esses fatores têm que ser observados também pela comunicação e negociação entre os elementos da equipe. Né? Gestão, liderança, coaching, né? Tudo isso é importantíssimo também para o trabalho interdisciplinar. Tá? Porque geralmente um trabalho interdisciplinar é um trabalho longo, é um trabalho complexo, envolve várias pessoas, várias instituições interessadas ou pessoas interessadas, então tem que haver essa organização, acima de tudo. Né? E a iteração, né, a iteratividade, ela está ligada à realimentação. Né? Todo o processo ele deve ser observado, deve ser transparente, observado pelos órgãos de fomento e outras pessoas interessadas. Tá? E o que foi observado vai servir de feedback, né, para que haja um input novamente, tá, para que o processo seja realimentado e funcione. Tá? Eficácia e impacto. É importante observar que um trabalho interdisciplinar ele tem um timing diferente do trabalho disciplinar. Geralmente, os efeitos práticos de um trabalho interdisciplinar pode demorar 20 anos. Né? Então, essa diferença, né, vai fazer você, na hora de avaliar, observar os outputs, observar todo o processo de forma adequada. Tá? Então, são essas as principais elementos para se avaliar a IDR. Okay? Bom, a Caroline Wagner, né, ela já observou diversos artigos em que esses pesquisadores mediam a interdisciplinaridade. Tá? Então, é um trabalho bastante interessante, é uma revisão de literatura também. Né? A motivação do trabalho foi justamente a medição da IDR, muitas vezes usando as metrias da informação e comunicação. Tá? A delimitação dos contextos da IDR e a classificação das medições. Tá? Isso foi que ela chegou também. Aqui a gente tem um mapa conceitual do artigo, tá, da Caroline Wagner, que é mais ou menos o seguinte: a IDR, né, a medição de pesquisa interdisciplinar, medição da IDR. Tá? O que ela, para que ela serve? Ela serve, por exemplo, para criar indicadores. Para quem? Para as agências de fomento, para os avaliadores, para os formuladores de política, gerentes de pesquisa, pesquisadores, etc. Tá certo? E, de novo, aparece aqui, ó, deve refletir o quê? Os fenômenos sociais e cognitivos também. Não é uma mera análise de números. Okay? Tá? Deve incorporar dentro dessa medição o quê? Tanto o input, quanto o processo, quanto o output. Tá? No caso da nossa pesquisa, a gente vai se concentrar mais o quê? Na medição do output, que é feito através da bibliometria, mas a própria Caroline fala que deve ir além da bibliometria. Tá? E a bibliometria trata do quê? De métodos quantitativos. Esses métodos quantitativos, em geral, para a medição da interdisciplinaridade, usam como base de dados o Web of Science. Recentemente o Scopus está sendo usado também, mas também tem outras fontes de dados. Okay? A medição da interdisciplinaridade ela pode se dar através de relações estruturais ou espaciais. Tá? Então essa é a grande classificação da Caroline Wagner. Tá? 2 tipos de medidas
da interdisciplinaridade. Um que ela chama de estrutural e outro que ela chama de espacial. Como é que é a estrutural, né? A estrutural, ela leva em conta a estrutura da ciência, né? As disciplinas que a ciência já tem, né, bem estabelecidas, elas são importantes para a análise estrutural. Daí, as unidades de análise utilizadas podem ser autores, artigos ou periódicos, tá? E aqui os métodos utilizados: coautoria, citação, cocitação, palavras-chave. Já a metodologia espacial, tá? Ela usa muito os mapas, uma relação visual da ciência, tá certo? Muitas vezes a fronteira entre as disciplinas não está muito bem estabelecida, né? Só depois que é feita a medição é que é feita essa divisão dos clusters, né? E esses clusters, eles em si formam fronteiras, tá? Então, envolve o quê? Muita quantidade de dados, geralmente, tá? E são medidas de agregação, de autores, artigos e periódicos, os mesmos 3 elementos, tá? Usam conceitos e métodos importados, por exemplo, da ecologia, economia e redes. Então, a própria medição da interdisciplinaridade é um trabalho interdisciplinar, certo? E alguns conceitos envolvidos são diversidade, entropia, esse Between and Centrality Boundary Spanning, que vem da análise de redes, né? E a diversidade, ela é baseada na classificação e taxonomia da ciência, tá? Entropia, média, diversidade, e esses elementos aqui são elementos do estudo de redes, tá? Então, é um trabalho bastante bacana, tá? Esse trabalho espacial, ok? Muito bem, a gente não poderia deixar de citar alguns artigos, 2 artigos no caso, que foram seminais para a medição quantitativa do pesquisa interdisciplinar. Um deles, do nosso querido Garfield, como autor principal, mas também envolve Malin e Small, tá? Em que ele coloca, em 1978 já, que a ciência ela pode ser estruturada, e aí fala sobre a interdisciplinaridade. E já o Porter também, aí já mais um método que é muito usado. Vamos ver cada um deles, né? No caso aí está o nosso querido Garfield, né, o Gene Garfield, tá? E que no artigo dele, ele fala que, a ciência tem uma estrutura social e cognitiva, né? E o mapeamento da ciência pode ser feito. Vê só como é que ele foi. Os mapas da ciência são muito populares agora, né? Então ele foi visionário em 1978 em falar de mapas da ciência, né? Como assim? Ele pegava e utilizava lá as bases de dados dele, né? E juntava uns clusters baseados em citações, né? E a ligação entre esses clusters era justamente um indicativo de quê? De interdisciplinaridade, tá? Então isso é bastante bacana, e esse foi a base do que? A base das medições que usam o método espacial, tá? Já o método estruturalista, né, é mais baseado num conceito de citação fora da categoria ou de categorias externas, tá certo? Que a gente chama de COC, Citation Outside Category, citação a categorias externas. Então, o Porter, né, ele faz essa relação, né? Ele identifica a interdisciplinaridade como sendo citar categorias externas àquela do objeto de estudo. Então você tem um objeto de estudo, está dentro de uma categoria. Então, se houver citações externas, então está havendo interdisciplinaridade. Claro que isso é uma maneira bem simplista, tá? Existem várias observações e várias adaptações desse método, tá? Mas isso é um conceito, é um princípio. Repara que é preciso você ter a estrutura da ciência bem delimitada para poder definir o que é categoria interna e o que é categoria externa, né? Ok, e também há aqueles que fizeram medição da interdisciplinaridade e que nem sabia que estava fazendo isso, tá certo? Que é o caso da Helena Vânia Pinheiro, né? Que em vários trabalhos tratou de medir a interdisciplinaridade, né? Não só medir
mas também identificar. Né? Identificar dentro da área da ciência da informação com quem ela era interdisciplinar e o quanto ela era interdisciplinar. Tá? Então, como isso? Com que método? Né? Através da análise de conteúdo, identifica com quem a ciência da informação é interdisciplinar. Né? E através da bibliometria e da informetria e da frequência dos campos científicos, o quanto é interdisciplinar. Tá certo? Então, valeria a pena, né, fazer uma releitura desses artigos, né, para identificar aí um método diferente desses outros que a Wagner identificou, para poder medir a interdisciplinaridade. Bastante interessante isso aí. E as principais conclusões destes trabalhos, né, foi justamente, olha lá, circunstâncias históricas e sociais. Então, tem a cognitiva, as sociais, também tem as históricas, né, que influenciam na interdisciplinaridade da ciência da informação. Né. E outra coisa muito importante, que é uma coisa dificílimo de se estudar, que é a dinâmica da interdisciplinaridade, ou seja, como a interdisciplinaridade varia com o tempo, né, motivada por questões históricas, sociais e até cognitivas, eu acrescentaria. Né. Então, todos esses trabalhos observaram isso aí, então é um trabalho muito interessante, tá, que eu classificaria como sendo também trabalho de medição da interdisciplinaridade. Aqui tem a mandala, né, a famosa mandala, que mostra a ciência da informação conectada com subdisciplinas que, por sua vez, estão conectadas com outras. Muito bem. Esta pesquisa em particular, né, quais são os objetivos? Bom, o objetivo geral é analisar os critérios e métodos utilizados pela ciência da informação para medir o IDR. Tá certo? E através dessa análise, chegar a uma sistematização e categorização desses métodos. Ok? Então, para isso, os objetivos específicos foram os seguintes: levantar os conceitos de interdisciplinaridade que foram usados nessas diversas pesquisas, tá? Identificar os critérios e métodos utilizados, os autores e periódicos mais produtivos, bem como os países de origem. Ok? Bom, a metodologia a gente pode dividir em 3 etapas. A primeira delas foi a seleção da amostra. Nós trabalhamos com uma amostra de artigos que utilizam as metrias da informação e comunicação como método para medir IDR. Fizemos uma seleção. Tá? Segundo, fizemos análises dessa amostra utilizando as ferramentas do próprio Web of Science, que nós obtivemos essa amostra, né, através dessa base de dados. E, finalmente, organizar os resultados obtidos, né, através de uma análise de conteúdo de cada um destes artigos da amostra. Okay? Vamos a uma das etapas. Né? Então, a primeira etapa, o que seria? A gente fez uma busca avançada no Web of Science, tá? Na qual a gente utilizou essas palavras-chave aqui, interdisciplinar, com coringazinho, measure and measure, com coringazinho. Também o tópico interdisciplinar, mas aí associado a indicador, tá? A palavra grau de interdisciplinaridade e também apenas dentro da área da ciência da informação. Ok? Obviamente, a parte escrita do trabalho mostra por que a gente escolheu essas palavras-chave. Né? Na verdade, eu posso adiantar que foram alguns resultados que a gente foi obtendo através de algumas palavras-chave e a gente identificou esse como sendo o que dava uma amostra boa. Tá? Então, através daí, a gente teve como resultado disso aqui 238 registros. Ok? A gente já fez uma análise qualitativa destes 238 em busca daqueles que, em sua metodologia, utiliza as metrias como forma de medir interdisciplinaridade, e a gente chegou a uma amostra de 69 registros. Ok? Muito bem. Na etapa 2, a gente já estava lá com aquele conjunto de artigos, a gente usou o que? O próprio Web of Science para ver as frequências das publicações ao longo dos anos, o ranking dos periódicos e anais envolvidos, o ranking dos autores e os países de origem. Tá? Quais foram os resultados? Bom, primeira coisa,
que a gente nota aqui que ao longo dos anos a pesquisa sobre esse assunto vem crescendo, tá? Crescendo de forma exponencial. A gente sabe que é uma característica, desde Solar Price a gente observa essa característica de crescimento, né? E o que mostra que a partir mais ou menos do ano 2000 a coisa começou a crescer mais forte, né? Que coincidentemente, é quando a computação ficou mais popular, a internet, etc. Né? Ok. Aqui, através dessa tabela, a gente vê outro resultado, né? Quais são as fontes mais importantes. A gente tem aí a Scientometrics liderando, né? O Journal of the Association of Information Science and Technology. A gente tem essa revista aqui, Research Evaluation, que teve uma edição dedicada a isso, Informetrics e etc. Né? Sobre os autores, a gente tem aí, em primeiro lugar, né, um autor mais importante, mais produtivo, mais citado. A gente tem o Leidersdorf. Leidersdorf é um dos pioneiros aí, é um dos caras que a gente consulta mais quando a gente fala em medição de interdisciplinaridade, mapas da ciência também, né? O Raffles também tem trabalhos muito interessantes, trabalham juntos o Raffles com o Leidersdorf, tá? O próprio Porter, né? E alguns outros. A gente tem esse Morillo aqui, tá? Que é bastante interessante, que ele, olha, como é que ele é bastante citado? O trabalho dele, ele tem poucos trabalhos, 2, mas são muito citados, tá? E assim vai. A gente vê nomes aqui orientais, né? Isso reflete o que? Nos países. Né? Obviamente, o país onde há mais publicações é os Estados Unidos. Tá? E aí a gente vê também Holanda muito forte, por causa do Leidersdorf, tá? Que é da Holanda. Né? E a gente tem outros países envolvidos, Espanha, né? Inclusive o Brasil está aqui também. Né? Nós separamos por continente. Tá? A gente fez por continente. Se a gente for somar todos os valores de um determinado continente, a gente observa que a Europa vai ganhar. Certo? A Europa tem mais países na Europa estudando interdisciplinaridade, ok? Do que na América do Norte. E na América do Sul nós temos brasileiros, também trabalharam através de um artigo na amostra, tá? Foi muito interessante, um pessoal da USP, matemáticos envolvidos também nessa pesquisa. Tá? Análise de conteúdo. O que a gente fez? A gente observou o quê? O título, o abstract e a metodologia, tá? Para tirar disso daí as seguintes informações. Qual a metodologia utilizada, qual o objetivo, qual era a unidade de análise, definição de interdisciplinaridade usada, que varia de artigo para artigo, é interessante isso, né? Se foram usados indicadores estatísticos, nem todos usaram, tá? A abordagem metodológica é aquela se é espacial ou se é estruturalista, tá? Na classificação da Wagner. E aí também qual a base de dados utilizada. Então, com relação às metodologias, repare que a análise de citação é a mais utilizada. Mas também a análise de rede está forte, tá? Por causa do método espacial. Então a gente tem aí coautoria, cocategoria e etc. Tá? Com relação aos objetivos da pesquisa, olha só, apresentar um novo indicador ao método para medir interdisciplinaridade, ganhou. Tá certo? Então, mostra o quê? Que existem várias maneiras diferentes de se medir interdisciplinaridade, não se chegou a um consenso ainda, tá? Dependendo, não sei se vão chegar a um consenso, tá certo? O objetivo, principalmente um dos artigos do Leidersdorf que ele coloca, importante, é que, como seria importante, né, se a gente fizesse uma pesquisa no Web of Science, no Scopus, e a gente tivesse ali um indicador calculado de interdisciplinaridade desse artigo, ou desse autor, ou desse periódico, né, assim como tem fator de impacto, etc., tivesse um indicador. Né? Esse seria interessante. Não conseguimos ainda por quê? Porque, evidentemente, medir interdisciplinaridade é uma coisa muito mais complexa que medir a produtividade, por exemplo, de um determinado autor ou periódico. Né? Então, justamente porque envolve fatores sociais, históricos, cognitivos e etc. Tá? Mas eu acredito que o pessoal vai acabar chegando lá. Né? E a gente tem aqui o seguinte, medições
de interdisciplinaridade de grupos de pesquisa, tá? Obviamente para gerar indicadores para quem? Para os órgãos de fomento, né? Medir a interdisciplinaridade de uma disciplina ou área, né? Mapear a evolução da interdisciplinaridade. Olha aí o trabalho que a Helena Vânia fez, né? Muita gente faz também, que é a dinâmica, né? A evolução da interdisciplinaridade ao longo do tempo, né? Medir a interdisciplinaridade em periódicos, né? Também, e assim vai. Vários outros objetivos. Muito interessante. E aqui estão os outros elementos que a gente mediu também, né? Unidade de análise foi tanto periódico, artigo como autor, mais que foi usado foi mais periódicos, tá certo? Sobre a definição de interdisciplinaridade, olha, a maioria identificou a interdisciplinaridade com diversidade, tá? Em segundo lugar, lá, citação a categorias externas, nosso COC, tá certo? Centralidade, similaridade, coerência, etc. Tá? Em termos de indicador estatístico, apenas 35 dos 69 da amostra utilizaram esses indicadores. O Raw Stirling, que é um indicador que foi criado, foi baseado, né, foi importado de dois métodos diferentes de outras disciplinas para dentro da medição de IDR, né? É um método interessante, tá? De chegar até esse indicador. O Between Centralities, que veio da análise de rede, né? E os índices de diversidade de Blois e Stirling. Tá? Se a gente somar os dois, dá 10, dá até maior que o Between. Mas tudo isso aqui é rede. Tá? Em termos de abordagem, a abordagem estruturalista ainda é a mais forte. Tá certo? Mas a abordagem espacial está ganhando espaço, tá certo? Principalmente porque o Leidersdorf, ele, com os seus colaboradores, né, ele tenta tornar esses métodos fáceis de serem repetidos. Então, se você olha o site do Leidersdorf, você vê lá que tem macros, programas, etc., que você pode pegar e puxar os seus próprios dados, usar a metodologia dele e chegar já aos resultados. Os resultados são os mapas, né, da ciência, bem interessantes. Tá? E a base de dados mais utilizada foi o Web of Science e o Journal Citation Reports, tá certo? Em terceiro lugar ficou uma seleção. Às vezes a pessoa queria analisar uma biblioteca, uma tese, ou um conjunto de teses, etc. Então era só aqueles artigos, ou um artigo de um grupo que está fazendo IDR, né? Então são seleção específica, tá? Então é mais ou menos isso aí. Tá? Ok. Então a gente termina por aqui. E é isso. Muito obrigado.